Oi, gente, hoje eu tô aqui com a Heloísa Smitis. Ela é casada, tem 48 anos e veio de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para Nova Zelândia. Ficou 10 anos na Nova Zelândia e agora tá morando em Gold Coast, não é isso, Heloísa? Isso mesmo, exatamente. Conta um pouco para você como é que foi essa mudança de sair do Brasil e Hum, vir para Oceania em geral, né? Vir aqui para Nova Zelândia. sim. Então, Thaisa, eu sempre fui meia curiosa, eu acho que eu já nasci com sangue cigano, né? Então, eu sempre tive vontade de morar fora, mas daí eu fui mãe super jovem e tal, aí não deu. Quando a ideia de vir para a Oceania especificamente surgiu quando o meu filho terminou o segundo grau e decidiu vir para a Austrália. Ele não conseguiu naquele momento vir para a Austrália e ele tinha um grande amigo que é amigo da nossa família, da mesma idade dele, que morava em Queenstown, na New Zealand, né, na ilha sul da New Zealand. E ele disse: mãe, tô indo para lá, vou fazer uma tentativa. Eu dei toda a força para ele, sempre dei força para ele fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu estava super cansada da área que eu trabalhava, porque eu trabalhei 18 anos na área de comércio exterior. Algo muito estressante. E toda aquela situação de Brasil, que é uma coisa que nunca fechou muito comigo no sentido de violência, corrupção, etc, etc. E injustiças e tal. E eu disse: sabe de uma coisa? Tô indo também. Tô indo também. Tô indo. Fui. E nessa época você era casada também? Sim, então, sou casada ainda com meu segundo marido, que não é o pai dos meus filhos, e ele sempre teve vontade também de viajar, sabe? Mas naquele momento ele disse: não, eu ainda não tô pronto para fazer isso, entendeu? E daí eu vim com meu filho, literalmente, viemos juntos, chegamos juntos em 2006, dia 31 de março de 2006, em Queenstown, e meu marido veio uns meses depois. Nossa, mas que legal! Você falou, vou, largou tudo, emprego, tudo e veio. Foi uma decisão assim que não é uma coisa bastante simples, ainda mais quando tu já não é mais tão jovem, né? É uma experiência diferente que na grande maioria das pessoas já tem a vida já acomodada, ajustada, né? Tem todas as suas mordomias e coisas boas, o que eu tinha também, porque eu tinha uma vida super tranquila. Eu tinha uma carreira boa na área de exportação de calçados em Novo Hamburgo, mas eu queria um pouco mais do que somente. Eu queria ver um pouquinho mais do mundo, eu queria sentir a vida um pouquinho mais forte, e foi o que eu fiz. Gente, que mulher corajosa! E você tinha quantos anos na época? Então, eu tinha 37 anos, eu não tinha completado ainda. Não, tô te mentindo, eu tinha 36 anos, quase 37. Faltava alguns dias para completar os 37 anos. Nossa, muita coragem! E veio com o filho. Como é que foi essa relação sua com seu filho aqui? Então, aí tem outras mudanças no caminho. O meu filho, porque o meu objetivo era o seguinte, bem honestamente, era estar perto dele, dar o ponto de apoio que ele queria, se ele precisasse. Mãe, né? Sempre vai ser mãe, né? Por mais que eles sejam adultos. Meu filho tem 17 anos na época, mas ao mesmo tempo deixar ele viver a vida dele. Então a ideia foi vir para cá, mas ele foi morar com os amigos dele de flatmate e eu morava só na mesma cidade. Então a mãe estava ali por perto, dá um chamego, mas deixei ele viver a vida dele e crescer. Então, e eu tenho uma outra filha mais nova. Na época ela tinha 13 anos. Mas como meu ex-marido mora na China, ele é brasileiro, mas mora na China há muitos anos, há quase 20 anos. A nossa proposta sempre foi, quando eles terminassem uma parte do colégio, iriam para a China para passar uma experiência lá também. Naquele momento que eu embarquei para Nova Zelândia, ela embarcou para a China. Então, quer dizer, eu consegui também resolver esse lado dela, porque tem os dois filhos, tinha que deixar tudo organizadinho. E a ideia era essa, então, deixar o meu filho, o nome dele é Thales, amadurecer, crescer, ter experiência, mas dentro do espaço dele. E ao mesmo tempo, eu também estava curtindo um pouco daquilo que eu sempre quis, né, que é viajar. Nossa, mas muito legal! Ainda mais essa parte da sua filha também. Eu vi que você se organizou, se planejou para estar tudo certinho. Você tá aí podendo aproveitar essa experiência que você já queria há tempos, né? Exatamente, sempre desde nova. Meu sonho quando era menina, assim, era ser, eu pensei: nossa, eu vou ser flight attendant, né? Era moça na época, mas eu vou poder viajar o mundo. Mas não pude, né? Por outros motivos também. E daí eu organizei, foi o momento certo, que eu achei que eu saberia que minha filha estaria num lugar seguro, bem cuidada com o pai dela.
né? Que é um super... Claro. O pai dos meus filhos é um super paizão. E, ao mesmo tempo, eu sabia que eu ia poder estar dando um ponto de apoio para o meu filho, que eu acho que ficaria tudo bem redondinho. Meu ponto de vista, né? Se tá certo ou não, eu não sei, mas foi o que E aconteceu. como é que foi o visto para você vir para cá? Vocês vieram os dois com visto de estudante, você veio com visto de turismo. Como é que foi esse processo no início? Então, naquela época, e eu penso que ainda tem uma certa facilidade, a Nova Zelândia oferece uma das grandes coisas que eles têm uma certa facilidade, entre aspas, né? Eu coloco isso sempre porque eu acho que dificultou um pouco durante esses últimos 10 ou 11 anos que eu estou fora, mas na época a minha ideia era assim, eu vou de visto de turista, vou ir lá passear, vou sentir como é que é e tal, porque a ideia não era ficar long term naquela época, entende? De repente o meu filho tentaria estudar, ele já era formado em inglês, então o inglês para ele não era problema, mas ao mesmo tempo ter essa experiência e ver o que ele ia querer da vida dele. Então nós chegamos lá com visto de turismo e não precisava solicitar visto de turista antes de chegar. Chegava na porta, chegava em Auckland, lá batia e eles te davam o visto de turista. Tu não precisava sair com visto de turista do Brasil. Então, Ainda é assim, ainda é assim. então tá ótimo. Então assim, então tem essas facilidades, digamos assim, né? Então, e depois que nós chegamos lá, que nós decidimos que, bom, vamos tentar ficar por aqui, tal, então a gente tinha que se organizar. Eu não tinha o dinheiro, honestamente, eu tinha o dinheiro, na verdade, para pagar um visto de estudante internacional, né? Mas eu também já tinha uma boa base de inglês em função de ter trabalhado em comércio exterior durante muitos anos. Claro, o inglês que eu achava que era o suficiente. Cheguei lá, não sabia muita coisa, não. Até porque o inglês que aprendemos, na grande maioria no Brasil, é o inglês americano, lá é o inglês, aqui na Nova Zelândia, ali do lado, é inglês britânico, então muda bastante, perdão, também. Imagina. Mas, então, e chegamos lá, o que a gente foi fazer, como é uma cidade pequena, e é uma cidade totalmente voltada para a área de hospitality, que é a área de hotelaria, a área turística, é um resort de luxo de esqui, né, principalmente na época do inverno, nós tentamos coisas simples e lá fomos nós batalhar trabalhos simples, que era o que a gente conseguia. Na grande maioria dos imigrantes que chegam são coisas muito simples, né, ainda mais quando Sim. tu tem inglês limitado, que era no meu caso. E fui lá e comecei a trabalhar de cleaner e consegui um visto de trabalho como cleaner e meu filho conseguiu na área de construção na época. Caramba, e através de um sponsor? Exatamente. Como é que funciona? Foi através do sponsor mesmo, porque tu tem que ter a empresa que aceite a te sponsorizar. E para que eles possam te sponsorizar, na verdade, na grande maioria das funções de trabalho, a empresa, no caso da Nova Zelândia, eles têm que provar para o governo ou para a imigração local que não exista nenhum local, não exista pessoa, kiwis, né? Ou seja, neozelandeses disponíveis Sim. para fazer aquela função. Mas, especificamente Queenstown, especificamente naquela época, hoje é um pouquinho diferente, mas eu acho que basicamente quase que igual, a mão de obra simplificada, o Kiwi não faz, o neozelandês, na grande maioria, não quer fazer. Porque lá é um resort de luxo, quem vai para lá é para curtir a vida, ou é porque é turista que tem grana, ou então é pessoal que vai com outros objetivos, mas não com estes. Então, na verdade, lá tem uma certa abertura, uma certa facilidade para que o governo permita que pessoas estrangeiras trabalhem lá e que eles deem o visto de trabalho, né? Mas isso também, normalmente é de um ano, né? A grande Sim. maioria, quando te dão um trabalho, um visto é visto de um ano, e aí é variável, né? Eles normalmente são trabalhos, vistos que vão te permitir que trabalhe naquela função, naquela empresa somente. Tu não pode trabalhar para outras empresas, vai ser bem específico. E foi o que a gente conseguiu. Nossa, muito legal. E interessante a sua história de não ter visto. Desculpa. Não ter vindo com o visto de estudante ou um visto já de skill e mesmo assim vindo com visto de turismo e aqui ter lutado teu espaço para conseguir o visto de ficar mais um ano, né? Um visto de trabalho para conseguir ficar mais um ano. E, Foi. e você teve dificuldade em arranjar esse emprego?
Na verdade, eu sei que teve pessoas, teve várias situações, porque na verdade a cidade de Queenstown na época era uma cidade de 10 mil habitantes e tinha um número bastante grande de brasileiros, tinha em torno de 2 mil brasileiros na época. Caramba, Acredito ou não. Então, 20%. exatamente. Hoje em dia eu sei que o número, a cidade está maior, ela cresceu muito e ainda está crescendo, tem um potencial imenso, mas então assim. A grande maioria conseguia com uma certa facilidade, sim, às vezes na mesma semana, às vezes em um mês, às vezes em 2 meses, e o processo na época com a imigração, porque na época existia um escritório da imigração na cidadezinha de Queenstown, era muito rápido, às vezes algumas pessoas aplicavam num dia, no outro dia já saía, algumas levavam uma semana, mas para conseguir o trabalho propriamente dito, não era difícil. Para mim levou um pouquinho mais de tempo, sim. Eu não sei se é porque eu era um pouco mais velho e tal, mas a maioria das pessoas conseguia com 1, 2, 3 semanas, um mês, 2 meses, tranquilamente conseguir um trabalho para isso, com esse tempo. E como é que foi a sua vida aqui em relação aos seus gastos? Você conseguia gastar tudo que você ganhava ou você ainda teve que pegar economias do Brasil? Não, eu nunca peguei economias do Brasil, sou uma pessoa de origem bastante humilde e vim organizada assim com dinheiro porque eu sabia, né, que qualquer contratempo, e sendo uma mãe, tu não pode simplesmente sair à mercê e trazer o dinheiro só pro dia de amanhã, né, logicamente. Mas o que eu fiz na verdade, assim, esse é o meu ponto de vista, esse é de cada um, tu entendeu? Claro. Se tu trabalha, mesmo ganhando salário mínimo, se eu não me engano, está hoje na Nova Zelândia em torno de US$ 15 o salário mínimo hora, porque na Nova Zelândia ganha-se por hora, pagam-se por hora na grande maioria. Em poucos os casos pagam salários mensais, né? E normalmente se recebe semanalmente também. Então, se tu for trabalhar, eu calculava na minha cabeça assim, na época se eu não me engano, na época eram US$ 14, né? Que eu consegui, que foi para o salário inicial. Eu for trabalhar 4 horas por dia, 8 horas, né? E isso vezes o número de semanas, vamos dizer uma média de 40 horas, que é a média do Brasil, mais ou menos, né? Vai me dar X valor. Com esse X valor, eu consigo viver? Sim, eu conseguia pagar meu aluguel, tá? Na época, eu morava num local que era tipo um quarto, tipo num lodge, numa pensão, vamos dizer assim, tá? Eu morava ali e até meu marido vir depois. Eu morava nessa pensão, eu comia bem, eu fazia o mercado. Naquela pensão, claro, estava incluído. Naquela pensão estava incluído já a luz e etc., todos os outros gastos, mas a minha alimentação não, né? E mesmo que chegando lá, como logo em seguida ficou muito frio, tive que comprar bastante roupas de frio, né? Então, tinha condições. Quem trabalha 40 horas por semana, mesmo o salário mínimo, se for organizado, consegue Consegue. pagar aluguel, consegue comprar as coisas no mercado, ter uma alimentação super saudável, tá? Com tudo que tem direito, sem excesso, consegue dar uma voltinha no barzinho, tomar um drink lá de vez em quando no fim de semana com os amigos e tal, e ainda se quiser consegue fazer sobrar. Eu queria te perguntar como foi trazer a sua filha, Heloísa? Porque Então, hoje eu sei que ela tá morando na Nova Zelândia, né? sim, hoje em dia ela mora na Nova Zelândia. Então, é assim, porque a ideia foi, quando ela foi para a China, para somente passar um tempo por lá e depois voltar para a mãe, né? Até porque o tipo de trabalho que o meu ex-marido faz na China, para ele é ficar um pouquinho, ele viaja muito, ele é inviabilizado e ela ficar lá com ele mais tempo. Então, na verdade, o momento que uma mãe tem um visto de trabalho, tá? Ela tem o direito de ter os filhos com ela permanentemente. Se eles forem até 21 anos, na época era 21 anos ou até 24 e não estivessem trabalhando, para ficar com ela, morando com ela, desde que eu conseguisse manter as despesas dela. O que era, para mim, é normal, né? Vida de mãe, né? O meu filho tá aqui, eu quero estar com ele junto. Então, ela pôde entrar normalmente, ela já entrou com visto de estudante. Então, ela me mandou o passaporte dela de lá, eu já registrei ela na escola, na época era na high school, né? Na escola de segundo grau, de Queenstown, e eles deram o visto. Então, quando ela entrou, ela já entrou com o visto de estudante normal, porque eu, sendo mãe, tendo trabalho, o work permit, né, ela tinha direito automaticamente ao student visa. E o student visa que ela tinha, você teve que pagar alguma coisa para a escola ou não teve necessidade?
A escola, na verdade, na Nova Zelândia existem escolas particulares, como existem escolas públicas. As escolas públicas são excelentes. E lá em Queenstown, na época, como é uma cidade muito pequenininha, só existia essa escola pública de segundo grau. Tu não paga absolutamente nada, tu faz uma doação se tu quiser, que era de $150 por ano inteiro. Eu, com certeza, fiz com todo prazer, né, e ajudava sempre que podia, mas não se paga absolutamente nada pela educação pública, nada. Nossa, isso é incrível, incrível. Porque eu não sabia que com visto de trabalho teria isso. Tem sim, tem sim. Inclusive, digamos assim, e o visto de trabalho também permite, caso, quando meu marido veio, se ele não conseguisse trabalho, eu poderia dar para ele o Partner's Visa também. Porque eu tenho trabalho permanente. Então, eu daria direito a ele a ter. Mas quando ele chegou, ele conseguiu um trabalho para ele, uma empresa que sponsorizou ele próprio, né? Mas se não, do contrário, eu mesma poderia também. E ele conseguiu isso lá do Brasil? Não, ele chegou, eu vim para cá, desculpa, eu sempre digo, eu vim para cá, perdão. Eu fui em março de 2006, ele chegou em julho de 2006, porque ele teve que encerrar uma empresa que ele tinha e tudo mais, uma pequena empresa de representação. E ele chegou como visto de turista também, da mesma forma como eu, e chegando na Nova Zelândia, ele conseguiu um trabalho também na área de construção, né? E a empresa sponsorizou ele, porque eles precisavam bastante também, né? Inclusive, era na mesma empresa que meu filho trabalhava na época. Nossa, o que eu tô achando super interessante da sua vida é que você veio na cara e na coragem, veio com seu filho, trouxe sua outra filha, veio seu marido, você fez a sua vida na Nova Zelândia, né? É verdade, mas assim, tu tem que ter um desprendimento bastante grande, porque, na verdade, um número muito grande de pessoas não tem esse... Desprendimento é a minha palavra, cada um usa a sua, né? Porque daqui a pouco todo mundo tem uma vida confortável, não vai querer largar tudo aquilo lá para ter uma vida completamente nova aqui. Tem pessoas que são mais acomodadas, que gostam de estar no próprio mundo, naquele mundo que conhece. Eu estava indo para um mundo completamente novo, onde não conhecia nada e nem ninguém, basicamente. E, ao mesmo tempo, tendo que começar num tipo de trabalho bastante simples, né? Que a maioria das pessoas não se presta a isso, né? Isso é de cada um. Para mim, não vou dizer para ti que eu sou apaixonada pelo trabalho de limpeza, né? De cleaner ou de trabalhar em hotel. Não sou, mas ele me deu a dignidade, ele me deu todo o direito que muitas coisas no Brasil não me dão, que é a segurança, que é a falta de corrupção, que é como chama a palavra em português, é a clareza da política, todo esse outro processo que não existe no Brasil. Nossa, Heloísa, com certeza. E eu achei muito corajoso da sua parte e tá mostrando que é possível, né? Isso que é o mais legal. É possível você reconstruir a sua vida. E me conta, Heloísa, como é que foi esse processo? Hoje você é residente? Você tem passaporte australiano? Na australiano não, eu tenho neozelandês. Desculpa, neozelandês. Tenho passaporte neozelandês. O processo normalmente, isso vai depender da categoria que você aplica, porque em cada pessoa que muda para Nova Zelândia, cada imigrante, e tem a vontade de ficar no país, vai ter as opções de aplicar como residente em diferentes categorias, né? Por exemplo, a minha filha, nós utilizamos a categoria de Skill Migrant, que meu marido era carpenter, que é uma função que realmente precisa muito, builder, né? Carpenter e depois builder. E eu, na época, eu passei a ser HR Manager de uma empresa, que é gerente de recursos humanos, de uma empresa pequenininha, né, uma empresa que era uma empresa de cleaner, né, que eu fui devagarinho, né, construindo de novo alguns degraus. Então, essas duas funções, principalmente a de carpenter, deu uma pontuação bastante grande, associada à minha, que deu mais uma pontuação, e nós aplicamos para residência, depois de 2 anos na Nova Zelândia, porque tu tem que ter o tempo mínimo de trabalho e experiência naquela categoria que tu está aplicando, né, e provar, né, fazer todas as provas e tudo mais, e provar o teu caráter correto, aquela coisa toda, e foi que nós aplicamos nós chegamos no ano de 2006, no ano de 2008 nós aplicamos, na verdade final de 2008, eu não estou recordando mesmo, mas o nosso processo nós aplicamos através, como tu me perguntaste, do Skill Migrant, tá, de categoria de trabalho especificamente. Qualificado, né? E às vezes me faltam as palavras, desculpe. Imagina. E nós aplicamos em 50 dias a nossa residência saiu.
Então, o nosso visto de permanência temporária, porque inicialmente, quando tu aplica, eles vão fazer uma avaliação, tem uma soma de pontos, né, que eles chamam de pool, né, vão avaliar a tua situação, a situação como família, ou se a pessoa é solteira ou independente. No nosso caso, nós tivemos a pontuação mínima, a gente leu tudo, a gente se informou primeiro, mandou a documentação toda, e em 50 e poucos dias nós ganhamos essa permanência, residência permanente, temporária, perdão, é o visto de residência temporária, porque na verdade depois que tu ganha essa temporária, tu tem que ficar 2 anos na temporária para daí aplicar para uma residência permanente, né? E daí passam-se mais 3 anos, dá um total de 5 anos, aí tu ganha essa permanente, aí tu pode aplicar para cidadania. E claro, daí nós aplicamos e não fizemos nada de errado nesse meio tempo e conseguimos o passaporte, sim. Nosso passaporte saiu em 2013 ou 2014. Então foi um processo aí de 2 anos que você teve que ficar trabalhando para atingir seu skill, para depois de 2 anos aplicar, certo? Não, foram 2 anos que nós estávamos trabalhando dentro da área, nós aplicamos. No momento que a gente aplicou esses 2 anos, né, saiu logo em seguida, o nosso processo foi rápido, alguns processos demoram alguns meses a mais, vai depender de cada caso. Ganhamos. E daí, exatamente, aplicamos o tempo, pelo menos uns 2 anos é a média que eles pedem. Hoje em dia eu não posso te dizer 100% que é o mesmo período, mas era mais ou menos esse tempo. Aí, para dar residência temporária para permanente, tu tem que ficar 2 anos com ela para daí aplicar. Eu coloco de uma forma generalizada 2 anos, mas na verdade é uma contagem de dias, porque tu pode te ausentar do país, por exemplo, tem pessoas que vão para o Brasil passear de férias, vão ficar 2 meses e meio no Brasil, 3 meses né? no Brasil, ou vão para Tailândia, sei lá, vão viajar. Não, alguns até não. Só tu tem que respeitar aquele número de dias naquele período durante cada ano que se passa. Tu tem que respeitar aquele número de dias, tu tem que estar dentro da Nova Zelândia. Se tu não estiver aquela quantidade de dias, tu perde o direito. Não é que tu não possa aplicar depois, só que tu vai adiando o processo, né? Mas se tu estiver dentro daqueles 2 anos, o período mínimo de dias dentro do país, tu aplica. Se nada aconteceu, tu não fez nada de muito errado, vai ganhar residência permanente, e a residência permanente também tem um tempismo para depois aplicar para a cidadania, né? E me conta por que você optou para vir por Gold Coast depois de já ter a cidadania da Nova Zelândia? Conta um pouco disso. Sua filha está na Nova Zelândia, seu filho também, né? Ele voltou para o Brasil. Ele voltou para o Brasil. O meu filho não chegou a pegar a residência conosco, porque ele resolveu voltar um tempo antes para o Brasil, porque o meu ex-marido tem alguns negócios no Brasil e ele resolveu voltar para lá. E ele queria fazer faculdade no Brasil, foi a decisão do meu filho. E ele voltou, né? Que ele tem a casa própria dele lá, ele tem toda a vida dele também estruturada lá. Mas depois eu te passo um outro capítulo dele ali, se tu quiseres. E nesse meio tempo, então, minha filha veio, né? Foi quando ela aplicou a residência conosco, ela entrou no pool conosco, porque a gente aplicou como família, né? Skill Migrant, mas como família. E então nós ganhamos tudo mais. Então, depois que nós ganhamos tudo isso, na verdade, como o meu marido, ele é builder, ele também foi crescendo profissionalmente, ele é chefe de equipe e tudo mais, mas trabalhando nessa área, tu fica muito exposto ao tempo. E a Nova Zelândia tem um pouquinho disso, o clima é um pouco abaixo, um pouquinho mais light do que no Brasil, então ele é mais fresquinho, é mais chuvoso, bem mais fresquinho na Ilha Sul, inclusive, né, mas depois em Auckland é um pouco menos, mas bastante chuvoso, então tu fica bastante à mercê do clima. E daí o meu marido sempre teve vontade de vir para cá, que todo mundo sempre diz, né, que a Austrália é um pouco do Brasil que deu certo, né? No sentido de clima, de país grande, país continente, né? Tem toda essa energia muito parecida com o Brasil. E o momento que tu passa a ter o passaporte, tu é cidadão neozelandês, o cidadão neozelandês tem o direito, ele é como um convidado de luxo na Austrália. Ele é um dos poucos países. Somente tu pode trabalhar, viver, estudar aqui como se fosse um cidadão local. Eu não preciso de visto aqui na Austrália, nada mais disso. Então, para nós facilitou, nós só mudamos o endereço, né? Para essa tentativa de vir aqui e melhorar. E foi o que a gente fez, decidimos mudar para cá para fazer uma experiência aqui na Austrália, para ver como é que a gente ia se sentir e tudo mais. E você está aqui em Gold Coast há quanto tempo? Meio ano. E vocês estão trabalhando?
Eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando no setor de voluntariado somente, e o meu marido, sim, ele chegou aqui, ele começou a trabalhar em questão de 2 semanas, né? Eu não sei se o pessoal que aí vai te assistir, mas aqui vai ter, o ano que vem, em abril do ano que vem, vai ter o Commonwealth Games, né? Que é como se fosse as Olimpíadas, mas só dos países que são ligados ao Commonwealth. Vai ser aqui na cidade de Gold Coast. Então, meu marido trabalhou exatamente em todo esse projeto onde eles estão fazendo toda a Vila Olímpica, né? Que não chama Vila Olímpica, mas é mais ou menos a mesma coisa, que é um projeto muito grande. E ele chegou aqui, ele estava empregado em questão de dias. Era só o tempo de nós nos organizarmos para arrumar um lugar para morar e ele estava empregado já. Nossa, excelente! E me conta um pouco, assim, como é que foi para você utilizar... Você já me falou um pouco da escola que você utilizou na Nova Zelândia para sua filha. E você precisou usar hospitais, outros serviços públicos, transporte, que você possa falar, assim, um pouco para a gente como foi? Claro, com certeza. Bom, quanto a transporte, eu e meu marido, nós tínhamos o nosso carro, então a gente utilizava até bem pouco na cidade de Queenstown, porque é uma cidade pequenininha. Quando nós chegamos, inclusive, não tinha nem sinaleira. Mas hoje em dia tem. E hoje tem transporte público, porque tinha somente um ônibus lá que fazia a linha, porque era pequena, não tinha necessidade das pessoas, todos têm carros. O custo de um carro é muito baixo, né? Então, eu não sei quem vai assistir o teu vídeo, mas o custo de um carro é muito baixo e as pessoas não dão a mesma valorização que dão no Brasil para um carro que tenha uma marca ou que seja lindo, maravilhoso, que seja o carro do ano. Tu tendo um carro de boa qualidade, que ande, que te leve para onde tu precisa, é isso que interessa. E nós sempre fomos esse mesmo princípio, eu, meu marido e tudo mais, essa mesma ideologia de eu não tenho necessidade de mostrar nada para ninguém, o que eu quero é viver minha vida, né, de uma forma correta e tudo mais, e passar esses mesmos valores para os meus filhos. Então, para nós, eu cheguei lá, eu comprei, na época, tá, só para você ter uma ideia, eu comprei um carro, eu comprei um Vectra, era manual também, porque 90% dos carros são automáticos, né? Muito raro ter carro manual lá na Nova Zelândia. É muito raro não, mas o número é bem menor. E eu comprei um carro Vectra, que na época era 2006, eu acho que ele era um 2000. E era um carrinho todo inteirinho, todo bonitinho, eu já achava lindo, maravilhoso, estava bom para mim. Então, quer dizer, me levava onde eu precisava. A gasolina é muito barata, comparada com o preço do Brasil, logicamente. Eu acho que hoje está em torno de uns $2 e alguma coisa, que se for fazer o equiparativo com o Brasil vai dar uns R$2 e pouco, quer dizer, é super acessível comparado a... e como era pequeno, tu não utilizava muito. O transporte público, sim, quando eu precisava, eu utilizava o ônibus, que lá naquela cidadezinha não tinha, era só o ônibus mesmo, excelente qualidade, um pouco caro em Queenstown, honestamente era um pouco caro, comparado com o preço do combustível, mas depois quando eu estive em Auckland, tem o trem, que eles chamam de subway, mas na verdade é um trem, e tem também a linha de ônibus completa, né, porque Auckland é uma cidade de 1,5 milhão, excelente qualidade, excelente, todos com ar-condicionado, de boa qualidade, o atendimento dos motoristas é de uma gentileza ímpar, eles têm um sistema de cartão, que tu só passa o cartão, que tu carrega o cartão antes, então tu não precisa pagar com dinheiro. Em alguns casos, em Queenstown ainda não sei se ainda está acontecendo, mas ainda tu conseguia pagar com dinheiro se precisasse, muito simplificado. Quanto a... tu falaste de outra coisa, além do sistema público... Saúde também. Então, utilizei hospital, eu fiz inclusive, durante um período eu precisei fazer terapia, inclusive com counseling, que é psicoterapeuta, alguma coisa assim, e também com médicos, não paga absolutamente nada. Nos primeiros 2 anos, que tu só está, quando tu está com visto até 2 anos, se eu não me engano, existem algumas taxas sim, tá? Daí tu não tem total cobertura. Alguma coisa tu tem cobertura, vai depender do caso. Por exemplo, como é um pouquinho diferente o sistema, porque, por exemplo, se um visitante chegar lá, vai fazer esqui e machuca uma perna, ele vai ter atendimento 100% sem nenhuma despesa, tá? Perfeito, não tem despesa nenhuma, zero, né? Pelo sistema público. Existe o sistema também, como chama? Private, né? Privado, mas ele vai ser atendido pelo sistema público com muito boa qualidade, sem problema algum. Algumas clínicas, quando tu tem que fazer um tratamento, por exemplo, tu vai ao teu médico normal, que tu chama de GP, né?
General Practitioner, eles, na verdade, é o nosso clínico geral, né? Ele, todo mundo que precisa no médico vai nesse tipo de médico, tu não vai marcar direto um especialista, e ele vai te encaminhar se houver necessidade para um clínico, para um especialista. Tu não paga, algumas clínicas cobram uma taxa pequena. Quanto ao medicamento, farmácia, por exemplo, na Nova Zelândia, 90% dos medicamentos são subsidiados pelo governo. Então, se tu precisa de qualquer medicamento, a não ser que seja esses tipos de suplementos alimentares, essas coisas, não. Mas medicamentos mesmo para a saúde, paga, por exemplo, eu tinha que tomar um medicamento que tenho que comprar todo mês, só paga a taxa de emissão do papel, da prescrição, $3. Só. Tu não paga absolutamente nada. Caramba! E isso todo mundo tem acesso ou só os residentes? Não, somente quem é residente, já quem é considerado residente. Se tu tá lá no início somente como estudante ou como turista. Como estudante, eu penso que ainda não. Se tu for considerado estudante internacional, não. Tu não vai ter esse mesmo acesso. Vai depender do período que tu está lá, porque eu sei que algumas pessoas estavam somente com Work Permit ou Student Permit, mas depois de 2 anos que tu está lá, eu penso que eles consideram o seguinte: tu já está há 2 anos lá, tu paga impostos em tudo que tu consome e tudo mais. Tu passa a ter direito, mas antes desses 2 anos, não. Tá? Uma coisa que eu ia te perguntar agora é exatamente em relação aos impostos. Eu tô vendo que você consegue utilizar bem toda a estrutura, toda a infraestrutura pública. Correto. Como é em relação aos impostos? São caros, mas você paga feliz? Não são baratos? São caros? Como é essa... Então, digamos assim, de uma forma geral, em todos os produtos que tu consome, né? Na Nova Zelândia, se eu não me engano, está em torno de 15% que eles chamam de GST, que é como se fosse o nosso ICMS no Brasil. Em todo tipo de mercadoria no Brasil vai estar embutido, né? Então, todo mundo paga igual, é tudo igual e está ali embutido e ponto e final. Não é pouco? Não é pouco. Mas todo mundo paga tranquilo, tá? Porque a alimentação não é cara, e é de muito boa qualidade, excelente qualidade. A carne, a fruta, a verdura, e aonde tu for no mercado, inclusive, tu pode pegar a fruta de olho fechado. Tu não vai precisar escolher, porque é bonita demais. Então, quer dizer, acaba tu tendo um retorno, né? Mas quanto ao imposto diretamente cobrado no teu salário, né? Ou nas tuas horas que tu paga, o mínimo, se eu não me engano, está hoje em 17,5%. Tá? Que esse é o mínimo que tem, e depois vai ter uma tabela, como existe no Brasil, uma tabela de imposto de renda gradativa conforme é o teu salário, né? Se eu não me engano, para quem ganha até, eu não lembro agora como é que tá, mas eu penso que até $48 mil por ano, quem ganha até $48 mil por ano vive uma vida simples, mas come, paga seu aluguelzinho direitinho, se tu não for ter uma vida, né? Não precisa nem ser tão espartana, mas uma vida normal, básica, né, sem muitos excessos. Não dá para comparar com salário mínimo no Brasil, nem de longe. Mas $48 mil tu ainda paga os 17,5% diretamente no teu salário, já é descontado automaticamente, tá? E depois disso vai ter uma tabela gradativa que vai aumentando. Mas é um valor que é razoavelmente alto? 17,5%, tu tem que pensar que realmente, consideravelmente, aqui na Austrália são 20%, né? É considerável. Mas, ao mesmo tempo, eu não reclamo absolutamente nada, porque as estradas são excelentes. Tu vai precisar de um atendimento de um policial, por exemplo, tá? Ele vai chegar, ele vai ser educado, ele vai ser boa noite, bom dia, minha senhora, a senhora está com excesso de velocidade, vamos conversar sobre isso. Tudo é de uma forma muito respeitosa e de uma forma educada e que funciona, o que é o principal. E o hospital que você falou também, o desconto nos medicamentos subsidiados pelo governo, a escola da sua filha, que foi inteiramente de graça e pública. Então, a gente acaba pagando feliz, né? Não é como a gente paga no Brasil impostos altíssimos, que a gente não tem esse retorno no nosso dia a dia. Com certeza, entende? E funciona. Não é que acontece assim, tu vai ver, aconteceu ali na esquina, ali deu um buraco na rua, apareceu de um dia para o outro, né? Do desgaste, né? E tudo mais. Pode ter certeza que dali não vai dar 2 semanas, aquilo ali vai estar consertado. Pode ficar de olho fechado, menos tempo ainda. Se você ligar para alguém, para o órgão regulamentador, ou que é responsável por aquilo, e vai pedir para fazer, eles vão fazer. Então, assim, a coisa acontece. Então, por que não pagar, né?
porque isso faz parte da comunidade, né? Faz parte do processo e de toda a máquina pública, é necessário, né? Que o cidadão colabore com isso. Então, E Heloíse, me conta como foi a sua jornada de emprego. Você começou como cleaner, depois você falou aqui um pouco pra gente que passou a gerente de RH de uma empresa pequena, também voltada para limpeza. E como foi o restante, assim, da sua vida até hoje? Então, isso eu acho que vai de cada um, vai depender da ambição de cada um, vai depender do que tu quer para tua vida, né? Porque cada pessoa pensa assim, eu quero isso profissionalmente, eu quero uma coisa mais simples, mas eu quero menos estresse. Isso é de cada um, é lógico, como no Brasil, tu entendeu? Só que eu fui atrás e batalhei. Tem gente que fica a vida inteira trabalhando na mesma coisa e tá feliz com aquilo ali, porque mesmo trabalhando de cleaner, o que não é problema algum, absolutamente, vai pagar a conta dela e vai fazer ela viver feliz e tá de boa, entendeu? Mas eu precisava e eu queria um pouquinho mais, até porque eu sempre tive a ideia de querer comprar a minha casa, né? Que teve alguns percalços que eu não pude ter no Brasil e tudo mais. Então, tu tem que ir um pouquinho adiante, né? Tu tem que crescer profissionalmente. O que eu fiz? Na Nova Zelândia, eu fui atrás, eu comecei a me aplicar, claro que como eu já não era mais tão jovenzinha assim, eu já tinha uma bagagem toda profissional, que mesmo que não diretamente relacionada aos trabalhos que eu estava fazendo, sempre agregam alguma coisa, né? Porque existem várias skills, né? Que eles são transferíveis, né? De uma função para outra. Então, toda essa bagagem, mais a experiência de vida, me trouxe alguma coisa. Eu me dou muito bem com as pessoas, eu sou uma pessoa que gosta de lidar com as pessoas. Então, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar com essa empresa de RH, na verdade, foi porque a maioria dos funcionários dessa empresa de limpeza, que é de uma neozelandesa, eram brasileiros, porque eles trabalhavam muito bem. Ela disse, eu só quero brasileiros trabalhando para mim porque eles são excelentes trabalhadores, não reclamam e são caprichosos, são alegres e fazem a coisa acontecer. Então eu acabei sendo bem, eu era tradutora, então, porque a maioria que chegava lá, ela dava visto para a grande maioria, 90%, então eu acabava sendo tradutora, porque eles chegavam sem inglês praticamente zero, né, nenhum. Depois disso, eu resolvi, por um motivo, eu apliquei para uma empresa na área de retail, né, na área de lojas de departamento, e eu entrei numa empresa que é a maior empresa do país. Tu deve talvez saber qual que é o The Warehouse. Sim, é enorme. Entrei lá na loja, pedi trabalho na loja mesmo, de Queenstown, né? E fui crescendo lá dentro. Eu comecei trabalhando no chão da loja, depois disso eu passei para o setor administrativo e na parte de Health and Safety, que no Brasil é tipo segurança do trabalho, né? Que eu trabalhava nisso paralelamente. E fiquei trabalhando lá e fui indo bem, foram me pagando mais. E ao mesmo tempo, nesse meio tempo, a minha filha resolveu fazer a faculdade, daí ela quis vir para Auckland, né? Porque na região que estava lá não tinha tantas opções, né? Na área que ela queria. Então, nós mudamos para Auckland, eu ganhei a transferência para uma loja de Auckland, porque, na verdade, essa empresa, né, a The Warehouse, ela tem no país inteiro, como eu te disse, é a maior empresa da área no país. E depois disso, eu passei para o escritório central. No escritório central deles, é uma empresa muito grande, só o escritório central tem mais de 1.000 pessoas, né, trabalhando, então, a empresa é bem grande. Então, eles compraram mais de 30 outras empresas, né, e agruparam. E então eu passei a trabalhar nisso, daí depois eu aprendi também o setor de payroll, que é pagamento de pessoal, aqui é diferente, é separado do setor de departamento pessoal, né? O setor de payroll é mais a área de pagamentos mesmo, né? Na área financeira. E comecei a fazer um curso também de HR Management, né? Que é gerenciamento em departamento pessoal. E agora, depois, por último, eu estava trabalhando como especialista e assistente especialista na área de footwear, porque eu trabalhei sempre com footwear no Brasil, né? No setor de compra, de merchandising, que eles chamam, né? E foi essa entrevista que eles me chamaram de volta agora. Ai, que legal! A Warehouse me chamou de volta. Um pouco antes da gente conversar aqui, a Heloíse teve que interromper porque ela estava recebendo uma proposta de emprego. Então, foi maravilhoso, foi muito bom. Então, daí eu passei a trabalhar no setor de merchandising, né? Que é a parte de compra de calçados, né? Para a rede inteira. E, Heloíse, em relação ao salário, você falou que o salário no início da sua vida, lá da sua carreira, foi $15 como cleaner. 14 na época. Hoje eu acho que a mínima é 15, O 14 foi o menor?
Foi menor, com certeza foi menor. E assim, aqui não existem aquelas diferenças exorbitantes que existem no Brasil. O meu marido, ele é builder, tá? Que é uma profissão aqui que eles dão um valor imenso, porque do ponto de vista dele, tanto na Austrália como na Nova Zelândia, o construtor que trabalha, ele tem que ser técnico, ele tem que saber o que ele está fazendo, que ele vai estar construindo uma casa para uma família. Essa é a importância que ele dá. No Brasil, o pedreiro, até o contramestre, que tem uma situação um pouquinho mais confortável, não tem a mesma valorização. Então, ele vai ganhar mais do que alguém, muito mais, ele vai ganhar muito próximo do que o engenheiro ganha no Brasil, se for um bom trabalhador, se for bom no que ele faz. Então, realmente, ele vai melhorar profissionalmente, mas ele vai ter que mostrar capacidade, sem dúvida alguma. E assim, não se ganha esses aumentos exorbitantes que existem no Brasil, é isso que eu estava te comentando. Então, na verdade, claro que existem os grandes presidentes das grandes empresas ganham bem, mas assim, a pessoa que trabalha há 10 anos numa empresa, mesmo tendo melhorado profissionalmente ou de posição, né, ou subido alguns degraus, ela vai ganhar mais, com certeza, mas ela não vai ganhar uma diferença daquele que ganhava $14 e vai passar a ganhar 70, $80 a hora. Não existe isso. Não existe isso. Isso é que é legal, né, Heloíse? Cada um pode fazer o que tem vontade. Tem vontade. Não tem faz esse porque dá mais dinheiro, faz esse porque dá menos. Não, aqui você consegue ter a dignidade de ter uma casa, um carro, uma boa escola para os seus filhos, todo o pacote sendo o que você quiser ser e o que você puder ser, né? Porque assim, não necessariamente, sem dúvida, que se tu vai como pessoa procurar estudar e melhorar profissionalmente, vai pagar um preço por isso, existe um preço, tu tem o teu esforço, tudo mais, e tu vai melhorar, mas é porque isso te faz feliz e porque tu quis aquilo. Não necessariamente uma pessoa que ficou trabalhando somente como cleaner ou somente trabalhando na loja, como atendente da loja, que ela não seja uma boa pessoa e não tenha direito a uma vida boa também, né? Só que ela vai ter um pouquinho mais de limitação, né? Porque foi a opção dela, né? Ou que ela não teve condições ou por outros motivos. Mas então, tem condições. Você trabalhou como $14 a hora. Às vezes 40. Faz vezes 40 horas por semana, daí tu tem uma noção, mais ou menos por semana, né? Vezes 40, e 5 dias na semana? Isso considerando 5 dias, dá 8 horas por dia, né? Sim, eu tô sempre considerando 2 dias de folga, tá? Mas só considerando um porém, que é importante para quem quer saber aí, quem quer trabalhar mais horas em algumas funções, em escritórios, essas coisas até não, que é onde eu me foquei, mas na área de hospitality, né, na área de hotelaria, na área de loja, muitas empresas oferecem que tu possa trabalhar até mais horas do que dia. Tu pode trabalhar, legal. Sei lá, tem gente que trabalha no McDonald's vai fazer 70 horas por semana. E pode, é permitido? Não deveria, tá? Deveria, assim, não existe um limitador, não pode. Existe, claro, um radical, né? Uma limitação. Não deveria, não deveria. Mas ainda assim acontece bastante, acontece muito. Nessas áreas que mais precisam, tá? Não, e o legal de você estar o tempo todo, né? E o interessante de você estar em casal, você e o seu marido conseguem complementar uma renda que vocês conseguem ter um apartamento de vocês, né? Ter um apartamento num lugar legal. E outra coisa que eu queria te perguntar foi em relação a essa sua saída. Eu vi que sua principal motivação foi a faculdade da sua filha, mas você saiu de uma cidade pequenininha, que é Queenstown, e foi para Auckland, que é uma das maiores, né, da Nova Zelândia. Como foi essa mudança de uma cidade tão pequena para uma cidade tão grande? Aonde você preferia? Conta um pouco pra gente. Claro, com certeza. Bom, eu sou de uma cidade lá no Brasil, que é uma cidade de tamanho médio, digamos assim, né? Eu acho que está próximo de 300 mil habitantes hoje em dia, né? Uma cidade completamente cosmopolita, próxima de um grande centro, de uma grande metrópole lá, né? Que é Porto Alegre e tal, que é a região do Vale dos Sinos. Então, assim, eu fui acostumada com agitação, nada comparado com uma São Paulo da vida, logicamente, mas as minhas férias sempre foram ir para o interior, para a colônia, onde tinham todas as minhas tias e tudo mais. Então, eu amo lugar pequeno. Então, para mim, indo para Queenstown e sendo um paraíso, é uma das cidades mais lindas do mundo, realmente ela é considerada uma das cidades mais lindas do mundo. Para mim, para começar do Brasil, para ir para lá, eu achei excelente. Eu encontrava todo mundo na rua, todo mundo toda hora. Tem pessoas que não gostam, logicamente, né? Que não gostam dessa coisa repetitiva. Queenstown, especificamente, para quem gosta de saber,
mesmo sendo uma cidade pequenininha, ela tem um ar cosmopolita, porque ela recebe visitantes do mundo inteiro o ano inteiro. Então, na verdade, ela é uma cidade pequena, mas ela tem uma constante mudança de pessoal, jovens, mais velhos, família. Então, ela não é uma cidade completamente parada ou pacata. Não, não é. Então, para mim, Queenstown foi perfeito para iniciar, né? Para ir para uma cidade pequenininha. Quando eu resolvi mudar em função, principalmente da minha filha, né, por causa da mudança dela, e por causa do clima, porque estava ficando muito hostil o clima lá, para o meu marido trabalhar no inverno, né, em Queenstown. Ele chegou, me perdoa, chegou a menos 14, né, então, quer dizer, trabalhar embaixo da neve a menos 14 não é uma coisa muito agradável, né. Fomos para Auckland. Então, Auckland, ela é uma cidade grande, 1,5 milhão de habitantes. Nós nos adaptamos super fácil. Eu conhecia algumas pessoas que já tinham morado em Queenstown e estavam morando lá, então a adaptação social foi bastante boa. Tinha uma turma super bacana, pessoal bacana, querido demais. A maioria brasileiros, diga-se de passagem. Nada contra, os kiwis são maravilhosos, tá? Nada contra, são pessoas sensacionais. Mas na verdade, o que acontece em Auckland, como é uma cidade grande, mas ela é bastante espalhada, cada bairro parece uma mini cidadezinha. Então, tu acaba tendo tua vida dentro daquela comunidade, porque tu tem tudo ali. E quando tu quer, tu vai pro centro da cidade, que tem também tudo que tu quer, entendeu? Tu quer pro teatro, tu quer pro cinema, mas, por exemplo, onde eu morava, no bairro que eu morava, era um bairro muito bom, tinha um cinema que eu ia, que era 3 quadras da minha casa. Então, toda semana eu ia no cinema, né? Entende? Então, eu tinha minha atividade. Tinha o pub, que a gente ia no pub também, entendeu? Então, tinha nossas atividades todas no bairro que nós queríamos. Não sentimos nada. Quanto a trânsito, nós fomos super privilegiados. O meu marido trabalhava 10 minutos de casa e eu trabalhava a 2 minutos de casa. Quer dizer, a gente não enfrentou trânsito. Porque na cidade grande, sim, existe o traffic jam, né? Existe engarrafamento nos horários de pico. Nada comparado com o Brasil. Não é outro mundo, né? Mas existe, sim, engarrafamento, porque é uma cidade toda ela praiana. Ela é uma cidade praiana, então, na verdade, ela tem poucas estradas principais, né, que dão acesso aos bairros principais. Então, ela nos horários de pico ela dá engarrafamento, mas nós não tivemos esse problema, na verdade. Mas existe para quem mora de um bairro e mora num bairro mais distante, precisa trabalhar em algum lugar, vai enfrentar engarrafamento. Mas talvez assim, engarrafamento máximo vai ser de 1 hora numa situação radical no horário do pico. Nunca mais do que isso. Nossa, é muito bom. E eu tô vendo que você se sente super realizada com a sua escolha de ter saído do Brasil e ter desbravado, ter vindo morar fora, com essa coragem toda de trazer toda a sua família. Porque você veio aos poucos. Você veio num sonho que era seu, mas também do seu filho, trouxe o marido, trouxe a filha, que depois veio da China. Então, quer dizer, foi um pouquinho, foram aí 10, 11 anos de uma grande conquista. É verdade. Então, assim, eu sempre tive esse sonho e eu acho que isso já vem do meu pai, porque o meu pai, ele amava geografia e viajava também a trabalho, assim, local, né? Viajava só no Rio Grande do Sul mesmo, mas sempre estava viajando. E eu acho que essa sementinha ficou plantada, tanto que os meus filhos amam viajar e estão sempre por aí, estão sempre viajando. Eles estão sempre viajando também. Então, eu acho que ficou meio que plantada essa sementinha do desbravar o mundão aí, de ser cidadão do mundo, né? Mas, claro, né, Thaisa, que tem, os preços pagam, a gente paga um preço, né? Paga-se uns preços. Eu tenho muitas saudades do meu filho morando no Brasil, eu tenho muitas saudades da minha mãe, da minha irmã, tenho mais irmãs, dos meus sobrinhos, dos meus grandes amigos que amo de paixão, todo mundo. Pagam-se um preço caro, porque ainda que queira, ainda por mais local que eu me sinta e por mais que a Nova Zelândia tenha me abraçado e me recebido super bem, o povo neozelandês é um povo maravilhoso, sensacional, super simples, super sem frescura, queridos, mas nunca vai ser o meu país, não adianta. Então, eu pago esse preço, mas com certeza é um preço que compensa pela qualidade de vida, principalmente. Não, com certeza. E você pode dizer que sua maior dificuldade hoje, então, é ficar longe da sua família? Certamente, esse é o ponto básico, com certeza, para mim é isso. Você chega a viajar, eles chegam a vir te visitar ou não? Então, quando eu estava na Nova Zelândia, sim, eu trouxe minha mãezinha,
ela tá com 80 anos, assim, super ativa, super ligada, não tem nada de parada, não. E ela veio me visitar e quem sabe o ano que vem eu consigo trazer ela de novo, né, para passear. Mas eu vou para o Brasil, eu fui 3 ou 4 vezes nesse período, eu fui para o Brasil, fui para outros países também para passear, com certeza, como férias, né? Mas minha filha vai toda hora, ou ela vai para a China, ou ela vai para o Brasil, o meu filho veio para cá também, então a gente está sempre em contato, com certeza, né? Com E a certeza tecnologia ajuda bastante, né? Graças a Deus. Um monte, alivia um monte, com certeza. Heloísa, o que você poderia dar de dica para quem está começando agora? Eu acho que isso é bastante, bem pessoal, digamos assim, se alguém da minha mesma faixa etária que eu tenho, né, porque muda um pouquinho do que é a realidade de quem é mais jovem, né, de quem é vontade. Se tem vontade, vai e faz. Tenha consciência de que vai se pagar preços, né? Tu sempre vai pagar preço por escolhas, esse é qualquer pessoa nesse mundo, seja o que for, tu tá num emprego que é pro outro, tu vai pagar um preço por ter essa escolha, né? Mas se isso é que tu tem vontade, vai. Eu sou suspeita de falar porque para mim viajar, eu jamais vou comprar um sofá novo se eu puder viajar. Eu vou viajar com certeza. O sofá, né? Deixa aí, a gente troca depois. Problema não. Não, mas eu não vivo, eu gosto de conforto, as pessoas não me interpretem mal. Quando a gente vai ficando mais velho, tu quer uma vida já organizadinha e confortável. Eu não tô dizendo que eu vivo uma vida, eu não sou rica, mas eu tenho uma vida confortável, faço os meus passeios, curto bastante, não deixo de fazer, dá para organizar nossa vida, dá para guardar o dinheirinho, estamos podendo guardar nosso dinheiro para comprar nossa casa, tá dando para organizar tudo direitinho com uma boa qualidade de vida. Hoje você ainda mora de aluguel, né? Eu ainda moro de aluguel. É que esse foi um dos motivos também de vir aqui para Gold Coast, porque o que acontece? Auckland especificamente e Queenstown, eu acho que eu devo ter um dedo bom para isso, eu nunca vi nada igual, são as duas cidades que cresceram e que têm preços de custo internacional. Hoje, são poucas as casas, a média de casas, digamos, 3 quartos, uma casa normal, básica, usada, é de $1 milhão em Auckland, tá? Queenstown muito mais ainda, né? Muito mais, tá? Nossa. E nós viemos aqui na Austrália, os custos disso, ou bem mais altos que isso, seria Sydney, Perth e Melbourne. Aqui na Gold Coast ainda é bem acessível. Consegue-se comprar uma casa em torno de $450 mil, $400 mil, $500 mil, que é muito mais acessível. Mas, pelo jeito, já estamos tendo projeto de mudança de rota, não para, né? Não, mas agora, se eu voltando para Auckland, a gente vai ter que fazer um settle down e vai ter que fazer um projeto de comprar em algum outro lugar, né? Então, sim, moro de aluguel, mas muita gente ainda mora de flatmates, né? Que divide as casas. Eu e meu marido, a gente sempre teve a opção e preferiu morar sozinho, pagamos um pouco mais caro, mas sempre que a gente quis ter a vida de família, né? Então é diferente. E tem muita gente que vive com flatmate e é super de boa, mas não era a nossa opção, né? A gente queria a nossa privacidade. E pra gente finalizar essa nossa entrevista maravilhosa, que eu tô aqui adorando, por mim acho que eu ficava o dia inteiro conversando com você. Eu queria saber de você 3 dicas de locais, pode ser em Auckland, pode ser em Queenstown, pode ser em Gold Coast, que você tá agora. Mas eu acho que assim, se você der da Nova Zelândia, que foi um lugar que você dá tanto tempo, então 3 dicas aí para quem está vindo para cá, seja turismo, seja para morar, seja para estudar. 3 dicas de locais super legais, assim, que você acha que a pessoa tem que ir. Restaurante, praia, bungee jump. Não, mas tem tanto! Só 3 que eu te fiz. Bom, vai para Queenstown. Chegando na cidadezinha de Queenstown, vou tentando no centrinho da cidade, já é uma paixão. Mas não deixa de visitar lá o bungee jump, que foi o primeiro bungee jump do mundo, né? O famoso. Vai lá porque, primeiro, a água é de um verde esmeralda maravilhoso, a localização é bonita, eu acho que é um programa bacana e é uma experiência única, né? Se quiser fazer, faça, né? Eu não fiz, né? Mas faça porque eu acho que é show de bola. Mas só o fato de ir visitar, porque daí tu já visitou com isso, já visitou o bungee jump. Vai. Se tu não viu neve, lindo, maravilhoso, vai para um lugar onde tem uma das Remarkables, uma das ski resorts que tem lá em Queenstown, muito bonitos. Mas se eu diria neve, que é para um lugar um pouco diferente, um pouco mais acima, no meio da ilha sul, existe o Mount Cook, que é o mais alto da Nova Zelândia.
é lindo, é lindíssima a estrada entre Queenstown e indo até Mount Cook, é lindíssima, e é onde o famoso o Sir Edmund Hillary, né, que é o primeiro homem que conquistou o pico mais alto do mundo, né, foi lá que ele foi primeiro, porque ele é neozelandês, né? Então, e lá tem uma estação de esqui? Lá, na verdade, tem. Eu acho que o Monte Cook tem sim, porque é imensa. É imensa. Lá na estação de esqui desse local eu não fui, mas eu fui até a montanha, porque é belíssimo. Ainda na Ilha Sul, eu diria... Por que eu estou dizendo tão Ilha Sul? Amo a Ilha Norte também, mas é porque existem coisas que não existem no Brasil. Bom, tem outros dois, na verdade, que não existem. Um na Ilha Sul, que são os fiordes, que é Milford Sound, que também é na Ilha Sul, é em torno de 2 horas de Queenstown. Tu pode pegar um ônibus que tu leve e te traz de volta, e chegando lá tu pode locar um barco e tal. Vai olhar os fiordes, que são uma beleza que é diferente, que não existe em quase nenhum lugar do mundo. Os fiordes em Milford Sound são lindíssimos. E outro lugar seriam os geysers, né, que existem na Ilha Norte, no meio da Ilha Norte, em Rotorua, que são aqueles geysers maravilhosos, que é onde explode a água quente lá das termais, que eu acho que são coisas que tu não encontra em qualquer lugar, né? E a Nova Zelândia oferece tudo isso. Entende? Oferece muito mais. Pode me perguntar. Quem quiser, pode entrar em contato comigo. Eu sempre vou responder bem de boa. Tudo que quiserem, vou ficar bem feliz. Porque eu acho que é isso aí. A vida da gente é pequena. E o que tu te acrescenta, o que os teus olhos veem, ninguém nunca vai te tirar. Heloíse, muito obrigada. Você foi uma pessoa incrível. Pôde compartilhar bastante coisa com a gente. Eu só tenho a te agradecer. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente, assistindo, tá muito feliz aqui com o nosso bate-papo e acho que pode ter criado uma coragem aí maior para estar enfrentando aí esse novo passo da vida. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu, Thaís? Eu espero que dê tudo certo e o pessoal não deixem de viver, não deixem de se aventurar um pouquinho na vida e vão passear assim, vão curtir. Tem muita coisa linda nesse mundo e se alguém quiser encontrar contato ou através da Thaísa ou comigo, fica bem à vontade, eu vou ficar super feliz, dentro do meu tempo eu vou responder para todo mundo. Então, fica tá bom, bem. Heloíse, um beijo enorme. Para você, tá? Para você também, um beijo. Tchau, tchau, fica com Deus.